E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 85. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a oxigênio-terapia e o risco de infecção dos profissionais de saúde. Então vou pedir para você já deixar aquele joinha aí no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito o trabalho de divulgação aqui dos vídeos. E o artigo de hoje é bem legal. Artigo publicado na Annals of Emergency Medicine, agora em 2020, fator de impacto de 5,799. Bom, a infecção respiratória aguda grave, seja ela por qual micro-organismo for, a gente pode ter a Covid-19, a SARS, a MERS, a influenza, ela pode cursar com dificuldade respiratória aguda e muitas vezes a gente vai necessitar de oxigênio para tratar esses pacientes. Porém, a oxigenoterapia pode ajudar na produção e na dispersão do aerossol, que normalmente já é produzido durante a nossa respiração, fala, tosse e etc. Então, entender melhor essa oxigenoterapia, né? A gente sabe que a modalidade que a gente está usando pode modificar esse risco de infecção, o tipo de dispositivo de oxigênio que a gente está oferecendo, o fluxo que a gente está oferecendo pode modificar esse risco. Então, entender melhor a oxigenoterapia pode ajudar a gente a selecionar qual que é o tipo mais adequado para cada paciente e para cada ambiente que a gente está, alocar equipamentos de proteção respiratória de maneira mais efetiva, melhorar a confiança dos profissionais de saúde que estão lidando ali com aqueles pacientes. Então, como melhorar isso? Entender a infecção dos profissionais que estão expostos no cuidado a esses pacientes infectados, né, de acordo com a modalidade de oxigenoterapia que está sendo utilizada para poder entregar esse oxigênio para o paciente. Então, os autores fizeram uma revisão sistemática e meta-análise. Ele não especificou se foi registrado na Próspero, mas ele falou que o trabalho foi registrado prospectivamente. Eles utilizaram o Prisma e utilizaram o Newcastle Ottawa para avaliar o Risk of Bias. Então, depois da procura lá nas bases de dados pelos artigos, eles incluíram 50 estudos, 16 estudos observacionais, 14 relatos de casos ou série de casos e 20 estudos com modelos. Para inclusão, esses estudos tinham que tratar de pacientes aí com Covid-19, SARS, MERS ou influenza. E quanto ao tipo de oxigenoterapia procurada, catéter nasal, máscara sem e com reservatório, o catéter nasal de alto fluxo, bolsa válvula máscara, que é o famoso AMBU, VNI com BiPAP ou CPAP e intubação. Então não foi simplesmente a oxigenoterapia, mas também a exposição, tipos de interface ou procedimentos que gerassem aerossol também. Resultados, né? Dos 30 estudos clínicos que ele conseguiu encontrar, 18 eram estudos sobre SARS, 7 estudos sobre influenza e apenas 3 estudos com Covid-19, obviamente, né? Porque é tudo muito recente. 16 estudos tratavam sobre o procedimento da intubação, 22 estudos VNI, 5 estudos sobre o uso do AMBU, 9 sobre o uso do catéter nasal de alto fluxo, 11 da máscara com ou sem reservatório e 4 do catéter nasal. Quanto ao tipo de oxigenoterapia ou exposição, obviamente cada estudo podia relatar mais de uma, por isso que a gente tem esse número grande aqui de estudos, né? Com relação aos resultados, então o risco de infecção na exposição durante a intubação. Então a gente vê assim que a gente tem uma série de estudos já tratando sobre a exposição dos profissionais de saúde durante a intubação e que sim, esses profissionais têm um risco aumentado para infecção com odds ratio aqui de 6,48. Então, se expor durante um procedimento de intubação aumenta sim o risco de infecção pela proximidade com o paciente e pela proximidade da via aérea, né, visualização da via aérea, isso predispõe ao maior risco de infecção, sim. Quanto ao uso da ventilação com AMBU, apenas 3 estudos, mas que mostra também o aumento do risco de infecção com odds ratio de 2,7. A gente tem aqui então a meta-análise da VNI, e aí ele separou aqui em subgrupos BiPAP, VNI que não foi definida no estudo, ou somente a manipulação da máscara, né, de BiPAP, e ele também mostra o aumento do risco de infecção com odds ratio de 3,96. Então a utilização da VNI, os profissionais que se expõem na manipulação da VNI têm um maior risco de infecção. Ele não conseguiu fazer a meta-análise para todos os tipos de oxigenoterapia, devido ao número de estudos para cada um desses tipos. Então ele fez só essas meta-análises
da intubação, do AMBU e da VNI, mas ele traz alguns dados bem interessantes no apêndice que eu peguei e estou colocando aqui para vocês. Então, esses dados são basicamente sobre a dispersão durante cada tipo de procedimento ou de oxigenoterapia. Então, quanto ao uso do AMBU, a gente consegue observar 20% do jato máximo de ar numa distância de 27 a 35 centímetros ali da máscara, então uma dispersão razoável, né, mediana, de acordo com os valores que a gente vai ver. Quanto ao uso da ventilação não invasiva, 20% do jato observado de 33 até mais de 95 centímetros da máscara, então pode variar aqui de uma distância moderada para uma grande distância, né, chegando aí mais de 1 metro de distância da máscara, e também aumento de gotículas em 1 metro de distância, então aumento tanto do número de gotículas quanto a presença de gotículas, dependendo do tamanho, quanto menor, obviamente diminui a quantidade dessas gotículas, mas aumentou a presença das gotículas quando o paciente foi colocado na VNI. Então aqui tem a ver com aerossol e aqui com a presença de gotículas. O catéter nasal de alto fluxo, 20% do jato máximo observado a 17 centímetros do paciente em um estudo, jato de ar observado a 1 metro de distância do paciente em outro estudo e gotículas a 30 a 45 centímetros em outro estudo. Então a gente vê que a dispersão é bastante variada dependendo do estudo, isso também tem a ver com a conformidade do catéter no nariz do paciente e o fluxo utilizado, e também aumentando aí a presença de gotículas. Com a máscara simples, a gente vai ver que a dispersão varia conforme o fluxo de oxigênio que a gente vai fornecer ali na máscara. Então, para 4 litros, a gente tem uma dispersão aí de 20 centímetros, para 6 litros, 22 centímetros, para 8 litros, 30 centímetros e para 10 litros, 40 centímetros. Então, a dispersão com uma máscara simples de oxigênio vai depender do fluxo que a gente está oferecendo. Esse padrão vai se repetir nos diferentes tipos de oxigenoterapia também. Para a máscara não reinalante, a gente tem a menor dispersão de todas, menos de 10 centímetros, então basicamente só chega ali ao lado da máscara. Isso provavelmente por conta das válvulas que a gente tem ali na máscara, né, as válvulas unidirecionais que devem impedir que esse jato de ar saia livremente pelos orifícios ali da máscara, e independente do fluxo. Então testaram máscaras não rinalantes com fluxos desde 2 litros até 15 litros e a dispersão foi a mesma, apenas 10 centímetros. Não é à toa que elas foram grandemente utilizadas agora durante a pandemia. Para Venturi, a gente tem a dispersão aí de 40 centímetros para 4 litros, para 40 centímetros para 6 litros e 33 centímetros para 8 litros. Então a gente vê que tem uma pequena variação de acordo com o fluxo, mas não é uma grande variação, e que a dispersão não é tão diferente dos outros métodos de oxigenoterapia que a gente viu. Então muita gente tem medo de utilizar a Venturi, mas pelos estudos a dispersão dela é bastante parecida com os outros métodos de oxigenoterapia. E o catéter nasal, que talvez seja aquele que todo mundo tem menos medo de utilizar, e olha o resultado aqui. Para 1 litro, tem uma dispersão entre 30 e 66 centímetros. Para 3 litros, uma dispersão entre 36 a 70 centímetros. E para 5 litros, uma dispersão de 42 centímetros, que pode chegar até 1 metro de distância. Então, o tipo de oxigenoterapia que talvez as pessoas tenham menos medo de utilizar na beira do leito é o que gera mais dispersão, uma dispersão inclusive que é comparável à dispersão da ventilação não invasiva que a gente viu lá acima de 95 centímetros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com os achismos, e ir atrás dos dados efetivos para a gente poder tomar as melhores decisões, tá certo? Então, conclusão aqui da nossa revisão sistemática e meta-análise. A maioria das modalidades de oxigenoterapia está associada a um risco aumentado de infecção em profissionais de saúde e nenhuma pode ser demonstrada como segura, porque todas ou aumentam o risco ou aumentam a dispersão. E o menor fluxo de oxigênio deve ser usado para manter uma saturação de oxigênio adequada para pacientes com infecção respiratória aguda grave, e manipulação do equipamento deve ser minimizada. O menor fluxo, não só porque a gente tem que tomar cuidado com a hiperóxia, porque a gente viu que o fluxo está relacionado com a distância de dispersão. E minimizar a manipulação, porque quanto menos você manipular, obviamente menor o seu risco de se infectar. Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha com os amigos, manda o link lá no WhatsApp da galera e deixa o seu comentário. Como que está sendo a experiência de vocês durante a pandemia com a oxigenoterapia? O que vocês têm utilizado? Quais cuidados vocês têm tido? E eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!